Olá, estudante do terceiro ano! Nesta aula, nós veremos um pouco sobre charges de tirinhas. O objetivo dessa aula é relembrar a característica das tirinhas e charges, inferir informações explícitas e implícitas dos textos, resolver questões do Enem e produzir tirinhas e charges. Afinal, você sabe a diferença entre tirinhas e charges? Tirinhas. Tá? Tira de jornal ou tirinha, como é mais conhecida, tá? É um texto que surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação. Vejam que elas são publicadas sempre, né, na horizontal. Passatempos, né? O nome tirinha remete ao formato do texto, que é uma tira. Ela pode ser dividida em quadros, mas todas elas numa mesma tira, como se fosse suprir aquele espaço que tinha no jornal. Tá? Geralmente tem uma temática humorística. Contudo, não é raro encontrarmos tirinhas satíricas, de cunho social ou político, metafísicas e outras, né? Então as pessoas usam tirinhas para manifestar também. É comum as tiras centrarem-se em um personagem principal. Tá? Como é um texto mais curto, 3, 4, 5 quadrinhos, eu não tenho uma quantidade muito grande de personagens. Eu tenho bem menos personagens, então eu tenho um personagem central, tá? Que estabelece uma relação com outros personagens menores, ou seja, que seriam os personagens secundários, né? E que representa uma época remota, um país, um estereótipo. Você sabe o que é um estereótipo? Estereótipo é aquela característica que você pega assim comum a determinada nacionalidade, a determinado tipo de pessoa, a determinado país, né? Classe social, e alguma cultura, etc. O uso dessas tirinhas é comum nas salas de aula em diferentes áreas do conhecimento. Então as pessoas utilizam tirinhas para português, matemática, geografia, determinadas disciplinas, né? Cada uma ao seu contento. Então, leia a tirinha. Todos conhecem Mafalda, né? Personagem Quino, um autor argentino que faleceu recentemente. Olha, este mundo, está vendo? Sabe o que este mundo é bonito? Sabe por que este mundo é bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. Tá? Qual o efeito de sentido produzido pelo humor na tira? E qual a sua crítica? Nem sempre o humor da tira é engraçado para todo mundo, né? A gente vai saber depois por que é o humor, ok? Então eu vos pergunto, qual é o efeito de sentido produzido pelo humor na tirinha? E qual é a sua crítica? Vamos dar um tempinho para vocês responderem essa.
Então, pessoal, conseguiram perceber o humor, qual é o efeito produzido na tela, na tirinha? E qual é a crítica? Vamos lá? Resposta. Qual é o efeito de sentido produzido pelo humor na tirinha? E qual é a crítica? Bom, o humor ocorre no terceiro quadrinho, né? Com a quebra de expectativa. Veja, você vai vendo, ela está analisando, contando para o ursinho dela, né? Olha, este mundo, está vendo? Sabe que mundo? Este mundo é bonito. Então, até aí você tem uma expectativa. Olha no terceiro, né? Quebra de expectativa sobre o mundo. O efeito é a decepção sobre como é o mundo real e a crítica, tá? É sobre o nosso planeta, que está um desastre. Então ela compara, este mundo seria o perfeito, apresentado no globinho, tá? E ela contrapõe ao mundo real, ok? Este é o sentido de humor, que na verdade não é engraçado, né? Chega a ser triste. Atividade 2, vamos lá agora. Agora é a sua vez, tá? Produza uma tirinha. Você pode desenhar ou usar recortes de uma revista, de imagens, né, de uma revista, que represente seus personagens. Crie personagem principal e coloque em diálogo, tá, com outro personagem. Você não precisa pôr 2, 3 personagens. Tá? Coloque um se você se sentir mais seguro, mas não ponha muitos. Lembre que é um texto mais curto, não precisa de muitos personagens. Tá? Separe os desenhos ou os recortes e a fala em quadrinhos, de 3 a 5 no máximo. Tá? E não esqueça de produzir uma situação de humor. Vamos lá? Vamos dar um tempinho para vocês fazerem isso.
E aí, conseguiram? Difícil, né? Então vamos atenção aqui. Ó, uma sugestão para vocês é essa aqui, ó. Para onde vocês acham que a humanidade está indo? Veja, eu tenho Mafalda como a personagem central e tenho 2 personagens, tá? Não mais do que isso. Para a frente é claro. A frente é para lá. Lá não é a frente, mas é a minha frente. A tua frente não é a minha frente. Estou começando a entender por que é tão difícil a humanidade ir para frente. Veja, você mostra uma situação, né, de contraponto, onde eu tenho uma personagem virada de frente para outra. Então, quer dizer, o que é a frente para um não é a frente para outra. Então, aí eu tenho um conflito. Então, essa é uma sugestão de tirinha, com 4 quadros, personagem principal que é a Mafalda, desenhos e falas, tá? Perceba a crítica presente. Qual é a crítica presente aqui nesse quadrinho? De que existem opiniões diferentes, as pessoas pensam diferente. O que é a frente para uma pessoa não é a frente para outra pessoa. Então, quer dizer, por mais que elas sigam direções, serão direções opostas. Ok? Vamos adiante. Agora, charge. Nós vimos o que era tirinha, agora nós vemos charge. Charge é um pouco diferente do que é tirinha. Então, olha lá. Charge tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que despertam o interesse público e muito usado em jornais e revistas, por causa do cunho político e social. Tá? Nela, o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. Então, as charges, a pessoa tem que estar inserida no contexto em que as coisas estão acontecendo. Então, são atualidades, são assuntos atuais, diferente da tirinha, né? Então, a charge pode vir com um ou mais personagens, geralmente personalidades públicas, mas também costuma apresentar pessoas envolvidas na política, devido ao seu teor, né, crítico, podendo conter, inclusive, ou não, legendas e balão de falas. Faz uso do humor. Então, a pessoa se expressa através do humor, uma charge, às vezes um único quadrinho. Ela não é tão extensa quanto é uma tirinha, né? Que vocês viram que se divide em 3 a 5 quadrinhos, tá? Então, olhem bem. Geralmente aparece em apenas um quadro e no máximo em 2. Vamos ver? Olha aqui, ó. Atividade 3. Já aproveitando o gancho, que vocês estão vendo que é charge, já propõe uma atividade. Perceba que o humor e a crítica na charge agora reflita sobre uma situação cotidiana atual, hein? Pense. Para fazer uma caricatura e montar a sua charge. Então, olha essa charge aqui. Detesto entregar carnê de IPTU. Aqui eu tenho um cachorro e um ser humano numa posição, né? Um pouco diferente da que vocês costumam ver o ser humano. Então, veja, a pessoa, para interpretar uma charge, ela precisa estar inserida nos acontecimentos, não só do Brasil, mas também como no mundo. Ok? Sem essa noção, esse contexto, o que está acontecendo no mundo à sua volta, a pessoa fica incapacitada de responder e de interpretar essa charge. Por isso que é tão importante essa leitura. Vamos lá? Dou um tempinho para vocês responder essa.
E aí, vamos ver o que deu? A atividade 3, a resposta é a seguinte. Na sua charge, além da situação caricaturizada, né? Veja que caricatura é algo exagerado, né? Que chame mais atenção para uma determinada situação. Percebe se há humor, ou seja, uma quebra de expectativas, como há nesta charge, que foi apresentada como modelo. Olha aqui, ó. O humor se dá nessa charge pela imagem do homem bravo com o entregador, em vez do cachorro, né? Cachorro que geralmente vai atacar o carteiro. Olha aqui o caso, até o cachorro se espanta com a atitude do homem, né? O homem está agindo como se fosse o cachorro, como se fosse um ser irracional. Tá? Então, e a crítica é justamente sobre a indignação do povo brasileiro acerca dos impostos cobrados. A gente sabe que não é moleza. Então, observem, eu tenho aqui o som produzido pelo cachorro, mas emitido pelo ser humano. O cachorro está assustado. Tá? Ok? Vamos adiante? Características da charge, pessoal, muito importante isso aqui. Tá? Característica da charge, ó, representa a atualidade. Eu não tenho uma charge de um assunto já longínquo. Ela é sempre relacionada a assuntos do cotidiano, do nosso dia a dia. Tá? Para o entendimento do humor contido no desenho, é necessário um contexto histórico, ou seja, né, sempre vou lembrar, sem saber qual o âmbito de uma história está sendo contada, a interpretação do humor é perdida. Então, se você não sabe o que está acontecendo, você não vai interpretar o humor dessa história. Linguagem verbal e não verbal, lembram disso? Ah, são linguagens diferentes, mas nunca separadas. Naquela charge anterior, nós vimos que não bastava, né? Ter mais a linguagem não verbal, que é a imagem. Tá? O desenho pode ser verbalizado ou não, através das legendas ou balões de textos. Tá? Fator social ou político tem como tema especialmente as questões políticas e sociais, sejam elas nacionais ou internacionais. Por isso que elas são publicadas no jornal, tá? Que é uma leitura diária. Todo mundo, mesmo que não leia o jornal impresso, acessa pela internet, algum site. Vamos adiante? Então, continuando. Está relacionada à sátira de um fato político e ou social de relevância. Naquela charge que nós vimos, qual era o fato? A época, né, que chega, começo de ano, que é quando as pessoas pagam seus impostos, né? Chega o carnê de IPTU, IPVA, que são impostos sempre que chegam no começo do ano. Posicionamento editorial, pessoal. Normalmente pode retratar o ponto de vista do meio comunicacional no qual a charge está circulando. Então, quer dizer, se for um jornal de esquerda, vai ter um posicionamento, sabe? Que todos os jornais, por mais que a função seja referencial, que é só comunicar, existe um posicionamento por trás, né? Ok? Também vai depender do público-alvo, quem lê aquele jornal. Circulação, olha aqui, é considerado um texto de campo jornalístico. Então, é bastante usado pelo meio, ou seja, sua circulação será em jornais e revistas, que são meios de comunicação de massa, aqueles meios que atingem várias pessoas ao mesmo tempo. Tá? Efemeridade, ainda em características da charge. O que é uma coisa efêmera? É uma coisa passageira, né? Olha lá, e trata acontecimentos contemporâneos. A charge é tida como efêmera, pois está sempre se atualizando. Tá? Lembra que eu falei para vocês, sempre de assuntos atuais. Exagero. Aponta o exagero para provocar a vertente humorística. No exagero, a charge enfatiza, né, pontos tidos como principais. O profissional faz distorções da realidade, mas não tira a veracidade. Então, ele pode exagerar um fato, mas não fugir da realidade daquele fato. Tá? No caso daquela charge, a gente sabe que pessoas não ficam de quatro rosnando como cães, né? Então, ele mostra para exagerar aquele comportamento da pessoa receber seu carnê de imposto. Ok? Tá? Caráter humorístico, cômico, irônico e satírico. Características da charge ainda, mais uma. Ruptura discursiva. Tá? O que é isso? O final inesperado trata-se de uma ruptura do discurso e da expectativa construídos na charge.
Tá? Qual era a expectativa ali? De que o cachorro fosse latir, não o ser humano, né? E a temporalidade. A charge nunca irá explicar o seu próprio humor. Por isso que a pessoa sempre tem que estar ligada no que está acontecendo à sua volta, nos acontecimentos, né, atuais, para poder interpretar a charge. Vamos ao quiz? Tá? Sobre charge, marque a opção correta. A. Oriundo do francês charger, que significa carga, exagero e ataque violento, retratam situações da atualidade? B. Arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal? C. Geralmente com 3 ou 4 quadrinhos, apresenta um texto sincrético que alia o verbal e o visual no mesmo enunciado e sob a mesma enunciação? Vou dar um tempinho para responder essa. Sobre a charge, marque a opção correta. A opção correta é a letra A. Tá? Oriundo do francês charger, que significa carga, exagero e ataque violento, retratam situações da atualidade. Viu? Nesta aula nós vimos características das tirinhas e da charge, vimos que há diferença entre uma e outra, né? Analisamos charges e tirinhas para identificar o humor e as críticas presentes nesses textos e produzimos uma tirinha e uma charge. Tá? Até a próxima aula, espero contar com vocês.